Peçam a fé no Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O texto áureo diz: a natureza da fé, exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Grandioso, santo e misericordioso, eis em tua presença, sublime e gloriosa, a causa desse teu filho, dessa tua filha que está diante de ti. Nossa causa colocamos em tuas mãos poderosas. Os pedidos de orações apresentamos em teu altar e suplicamos, meu Deus, que o Senhor venha nos revestir da tua graça, da unção do teu Espírito. Usa de misericórdia, Pai, nos perdoa, nos purifica, nos santifica na beleza da tua justiça, por amor do teu santo e bendito nome. Concede-nos uma porção gloriosa da tua graça, da tua unção. Venha conceder, ó Pai, na família dos teus filhos, naqueles que os rodeiam, venha conceder a luz gloriosa, em nome do Senhor Jesus, concedendo a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então aí nós já percebemos algo glorioso vindo da parte de Deus ao nós fazermos a leitura deste versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós estamos reunidos aqui nesta noite, é pela fé. Glória a Deus, aleluia. E se nós entendemos que Deus está presente aqui em nosso meio, é pela fé. E os irmãos observaram que neste versículo ainda fala que sem fé nós não conseguimos se aproximar de Deus, porque para nós se aproximar de Deus nós temos que crer. Olha a junção da fé e da crença. Então nós estamos reunidos pela fé, e pela fé nós cremos na palavra, cremos que os céus e a terra que agora existem foram feitos pela palavra de Deus. Através da fé nós cremos que podemos ser salvos, assim como foi Noé com a sua família. Nós também cremos que pertencemos à família do Senhor Jesus. Pela fé nós cremos que Jesus é o pai de família. Pela fé nós cremos que o pai de família também é o provedor desta família. Sustenta tanto na causa espiritual quanto na causa terrena, não deixando faltar o pão. Não falta o pão espiritual e também não falta o pão material. Os irmãos crê. Glória a Deus, aleluia. Aquele que crê consegue agradar a Deus. Então nós observando a palavra do Senhor, falando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, como que você vai provar que Jesus está aqui? Como que você vai provar que Jesus está na tua vida?
Salvador dos que o buscam. E aonde que está o povo que busca a Deus? Aonde que está o povo que está buscando nas madrugadas, que está buscando aí 24 horas, que está buscando aí constantemente ao Senhor, está conectado pela fé? Aonde que está este povo? Esse povo é a igreja do Senhor Jesus, congregadas, reunidas pela fé. Então, amados, a palavra de Deus fala a respeito da salvação pela graça, mas aqui está falando, além da salvação, ainda tem galardão. Salvação e galardão. Os irmãos percebam que tem duas colunas. Tem duas colunas preciosas. Uma que é muito importante é a salvação. Se salvar do fogo do inferno, se salvar do lago de fogo, se salvar da condenação. Oh, coluna preciosa! Uma coluna, amados irmãos, ela é mais importante até do que a própria parede, porque a coluna, ela é de sustentação. Ela não sai do seu lugar. Uma coluna, ela está ali, passa o tempo, passa o vento, passa, mas a coluna está ali. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quando fala de galardão, como que nós podemos entender? Para trazer um entendimento comparativo, tirando um pouquinho da linhagem da palavra e colocando agora algo comparativo. Quando uma criança nasce num lar evangélico, num lar abençoado, num lar próspero, num lar que vai dar todo o suporte, oh, que galardão para esta criança. E aí, quando fala-se ao contrário, aí os irmãos já percebem a falta do galardão, a falta de prosperidade, a falta de alento, a falta de amor e tantas outras coisas que acontecem. Isso é apenas um jargão de comparação, amados, só para os irmãos entenderem. Então, quando a palavra de Deus fala, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Senhor Jesus falando lá em Apocalipse, o meu galardão está comigo. Glória ao nome santo do Senhor. Evangelista Rodrigo, na mesma linhagem, falando a respeito da pedra na coroa. Olha, já tem a coroa, já é algo maravilhoso. Agora, cravejado de pedras preciosas, olha que maravilha. Lapidado, tem vaso que é aprovado, lapidado, passa por provação, mas está aí adorando a Deus. Mas o porquê? Passou pela prova, passou pela luta, passou pela dificuldade e permanece por quê? Porque tem fé. É pela fé, amados. Pela fé nossos irmãos alcançaram fortalezas. Pela fé as muralhas de Jericó caíram por terra. Ninguém foi lá com martelete ou com marreta para derrubar as muralhas que estavam impedindo deles receber os víveres que tinha naquela cidade. Se aquela cidade desse os víveres para eles, a água, o alimento, eles estavam em paz, não precisava derrubar as paredes. Mas quando eles encerraram, eles fecharam aquelas paredes, eles travaram os portões. Então eles se obrigaram a colocar
fé, Raabe não foi destruída junto com aqueles rebeldes. Pela fé, ela e sua família permaneceu viva e ainda entrou na linhagem do Senhor. Os irmãos sabiam disso? Entrou na linhagem, porque de geração em geração Deus foi conservando até chegar em Cristo o nascimento do menino. Então, pela fé, nós percebemos, amados, que nós conseguimos agradar a Deus. Uma pessoa, às vezes, sozinha no seu quarto, ou às vezes até com a companheira, com a família, ele vai, dobra o seu joelho. Mas por que ele vai fazer isso? Porque ele tem fé que Deus vai abençoar e vai alcançar as demais pessoas que precisam da oração. Aí cumpre-se a palavra de Deus: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Grande Deus maravilhoso, aleluia. Mas é a fé que alcança. Deus forte, Deus. Amados, não gostaria de falar isso, mas preciso falar. Os irmãos sabiam que tem fé falsa? Tem fé falsa. Infelizmente, é lógico que não deveria, mas tem. Assim como tem a salvação, tem a condenação. Assim como tem a água, tem o fogo. Assim como tem a verdade, infelizmente tem a mentira. É lógico que aquilo que é de Deus é o que permanece. A fé viva, eficaz e verdadeira é a que permanece, porque ela é verdadeira, e a verdade nós encontramos em Jesus. Deus, aleluia. Mas aonde que está a fé falsa? A fé falsa está nos deuses minúsculos, fabricados pelos homens. Os homens fabricam, colocam lá, talvez na parede, ou talvez no andor, ou às vezes até na cunheira da casa, aquela imagem, e achando que aquilo vai trazer alguma proteção para casa, vai trazer alguma bênção, e acaba sendo uma fé falsa. Os irmãos precisam entender que a fé genuína e verdadeira é em Jesus, nosso Salvador. Então, você crê que o Senhor Jesus vai entrar com providência na tua vida? Coloca mais fé nessa petição. Aleluia. Confirma com fé. E nós precisamos, amados, entender também que a fé, ela pode aumentar. Amém, amados? Algum tempo atrás eu estava trabalhando aqui no colégio em Bolo Pimentel, fazendo uma reforma geral ali. Praticamente foi refeito o colégio. Tinha um eletricista, o período dele era zero, recruta zero, dava um chapeuzinho branco na cabeça, com capacete, né? Capacetinho branco assim enfiado na cabeça. Então o apelido dele era recruta zero, magrinho, franzininho. Aí precisou de um ajudante, trouxe meu sobrinho para trabalhar com ele, não deu certo. Acabou vindo outro rapaz, e o outro rapaz era aquele homem anabolizante, né? Andava. E o eletricista era magrinho. De repente ele começou a conversar com o rapaz dando as instruções para ele já começou a ficar com mais físico. Aí fazia academia em casa e começou a aumentar o físico dele. E eu meditando, amados, a fé é
pedir com fé e depois de receber, dar o testemunho. É fruto. Quando nós testemunhamos, é lógico que não é somente vir aqui na frente e falar: olha, eu recebi uma gloriosa bênção de Deus. Deus entrou com providência naquela determinada causa. Isso é bom, importante, acrescenta a fé dos ouvintes. Mas também fala a nosso respeito do nosso testemunho de vida, que muitas vezes deixamos até a desejar. Nosso palavreado, nossa forma de se expressar para os nossos ouvintes. Não estou falando dentro da congregação, estou falando no convívio, no trabalho, na rua, nos afazeres. Então nós precisamos se policiar também nesta área para nós darmos testemunho, porque se nós aceitemos a palavra, se nós aceitemos o Evangelho, é porque alguém trouxe esta informação para nós, alguém trouxe esse testemunho de vida, esse testemunho de caminhada, para nós termos um pouquinho daquela semente de fé e poder também agora ser o semeador da fé para aqueles que precisam. Deus, maravilhoso. A seara do Senhor é muito grande, diz a palavra do Senhor. Mas aonde estão os ceifeiros? Os ceifeiros são poucos. São poucos os que se destacam, são poucos os que se colocam à disposição. Mas o Senhor nos chama a nós, para nós sermos também semeadores de fé, esta semente gloriosa que uma vez nós recebimos, veio pela palavra ao nosso encontro. E muitos estão esperando também esta semente. E nós olhando aqui pela palavra, mostrando para nós fé, crer, galardão. Aleluia. Quando fala, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, mostrando para nós, se nós temos fé, nós temos obra. Como alguém fala: eu tenho uma fé tremenda, mas não tenho coragem de orar por um enfermo. Eu tenho uma fé preciosa, mas não tenho coragem de dobrar o joelho na madrugada. Eu tenho uma fé tão viva, mas se esquece de orar agradecendo a Deus por um novo dia ou pela alimentação. Ah, mas o alimento já foi abençoado lá na lavoura. Amém, glória a Deus. Mas também passou pelo comércio, passou por tantas outras situações, que acabou entrando até uma ganância no meio. Então, pela fé, nós anulamos as setas do adversário. E o Senhor sempre ensinando: olha, dando graça, partiu com Deus. Como é que o Senhor fazia na alimentação, amados? Rendia graça, na hora do alimento, na hora de se alimentar, Ele dava graça. Será que é difícil dar graça na hora de se alimentar? Não é, não é. Marcelo trabalhando comigo alguns dias ali, né, Marcelo? Mas lá no restaurante, nós dando graças a Deus. É difícil, Marcelo? Não é difícil. Não é difícil. Então, é doutrina, amados. É doutrina do Senhor Jesus. Ósculo santo é doutrina, lava-pés é doutrina, véu é doutrina, roupas
cumprida é doutrina, oração é doutrina, é tudo doutrina do Senhor Jesus. O que é doutrina, pastor? É os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos do Senhor Jesus, é a doutrina do Senhor Jesus. E para nós receber, não é difícil, mas para colocar em prática, tem que ter fé. Amém, amados? Você crê que o Senhor Jesus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, pela fé? Então fala com Ele, converse com Ele, converse com Ele, entrega a tua causa. Se quer que alguém se converta ao Senhor, coloca este alguém na tua oração. Eu quero que o meu vizinho se converta, mas eu não oro por ele. Daí como é que fica a situação? Pelo menos na oração. E depois também o testemunho de vida. Tudo contribui para aqueles que crêem no Senhor. Então, amados, se nós formos pegar os textos e os contextos aqui da palavra de Deus, vai muito longe, né? Uma hora é muito pouco para pregar. Ela vai numa dimensão gloriosa. Ela vem ao nosso encontro. Então é pela fé, amados, pela fé que nós vencemos o nosso ego, o nosso eu, para estar aqui nesta noite. Pela fé nós vencemos este mundo pecaminoso. Pela fé nós vencemos o inimigo. Pela fé nós alcançamos a graça e o galardão do Senhor. Temos um tesouro no céu, amados. Quantas orações você mandou para lá? Quantas buscas? Então você tem que crer que você tem um galardão no céu, que você tem um crédito diante do trono de Deus, para dizer: Senhor, abençoa a minha família. Porque Deus tem poder para abençoá-las. É lógico, para que alguém possa ser abençoado, também ela tem que ter fé e crer que Deus existe. Mas a tua fé pode alcançar essa pessoa que está fraca na fé. Tem alguém que está banquejando. Grande Deus maravilhoso. Melhor coisa que nós fazemos é orar e interceder por essa pessoa. Não é criticar não, porque a crítica vai afastar mais ela ainda. Não é criticar não, é orar, colocar nas mãos de Deus, apresentar com fé, para que ela venha ser sarada e não se desvie inteiramente. Pela fé, você pode alcançar muitas pessoas, mas tem que colocar em ação. Vai descansar, glória a Deus. Peça perdão se você falou, pensou, fez algo que desagradou a Deus, porque diante da sublime santidade de Deus, todos nós somos falhos e fracos. Porque o poder de Deus, a santidade de Deus, a perfeição de Deus é muito superior a todos, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, mas pela fé nós alcançamos uma reconciliação. Pela fé nós alcançamos alguém que pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Pela fé nós alcançamos uma comunhão celestial através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Purificação também é pela fé, amados. Então esta campanha da fé, ela é muito importante. Louvado, glorificado seja Deus. Porque muita gente fala: é meu irmão, esse é teu irmão? É meu irmão pela fé. Não é assim, amados? Alguém vai dizer: mas esse é
Jesus é o pai de família e nós somos todos irmãos. Amém? Graças a Deus. É pela fé que nós agradamos a Deus. Se você alimentar esta fé e buscar veementemente, com fé, com perseverança, o que vai acontecer? Tua fé vai aumentar de tal forma que o adversário vai ter que ficar muito longe de você, porque pela fé você já vai repreendendo a fúria do inimigo, pela fé você já vai repreendendo as ações, as atitudes do adversário. Ainda fala que ele arma a cilada, e ainda não é ciladinha não, diz as astutas ciladas do diabo, astuta cilada, porque o adversário ele é astuto, mas Deus te deu algo superior à astúcia. Deus te deu sabedoria, Deus te deu temor, Deus te deu o Espírito dele para você. Agora você tem uma natureza celestial também, que é o Espírito de Deus. Pela fé, abrace, cumprimente e viva com ele numa intimidade espiritual, porque esta é a vontade de Deus, para nós não extingar, para que nós não venhamos extingar o espírito, viver só no materialismo, no terreno, esquecer do espiritual é prejuízo. Mas buscar o Senhor e ter boas obras, então nós sabemos que temos, como diz nosso evangelista Rodrigo, mais uma pedra preciosa na coroa, ao qual o Senhor Jesus chama de galardão. Fiz um comparativo aqui, os irmãos entenderam. Quando você passar para a eternidade, tem um galardão te esperando, tá? A salvação e o galardão. Amém, amados? Amém, meu filho, lá vem minha serva, zelosa, zeloso e de boas obras. Glória a Deus, Aleluia. Amém, amados? Aquele que puder ficar de pé. Glória ao nome santo do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus continue abençoando o nosso querido pastor Adilson, querido evangelista Rodrigo, todos os irmãos, né? Eu até avisei o pastor Adilson que eu não ia poder estar presente no final de semana, né? Mas graças a Deus que Deus deu essa oportunidade, né? E tocou no coração do evangelista Rodrigo fazer este convite. O pastor Adilson também deu essa liberdade de nós estarmos aí nessa campanha. Então essa campanha não é do evangelista Rodrigo, essa campanha não é do pastor Adilson, não é do pastor Antônio, essa campanha é das Escrituras Sagradas, a fé. E nós temos que se firmar aqui mesmo, não é no homem, não é na mulher, é na palavra, é em Jesus que nós estamos firmados. E aí, mostrando esta firmeza, vem as bênçãos de Deus na perseverança. Quero chamar o senhor pastor Adilson, estará dando os avisos da obra de Deus e dando também o ensinamento. Eu já agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.